Bom dia, rapaziada, tudo bem? Vamos aí dar início ao capítulo 4, perdão, Sociologia Brasileira. Como vocês estão vendo aí, eu não acerto muito bem a câmera, eu estou me familiarizando com essa coisa de aula online, mas vamos adiante, tá? O capítulo 4, como eu disse, ele trata da sociologia brasileira, mas focado na primeira geração, que é a geração que desenvolve suas teorias em torno de entre, perdão, 1930 e 1945, né? É, a saber, nós temos outras gerações, por exemplo, de 45 a 64, onde estão nomes importantes como Florestan Fernandes. Após os governos militares, os anos 80 tem uma diversificação no campo de estudos. A partir dos anos 90 debate-se muito globalização, outros importantes nomes aparecem. Mas a gente vai focar primeiramente nesses caras da geração de 30 e 45. E o capítulo foca especificamente em Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Eu trouxe mais um para discussão que eu acho importante, que é o Caio Prado Júnior, que é economista e sociólogo. Então, eu acrescentei esse cara nos slides que eu vou mandar para vocês, tá? A gente precisa primeiro saber que esses caras da geração de 30, eles estão reagindo a algumas teorias anteriores. Tinham dois caras, o Nina Rodrigues e Oliveira Viana, já comentei em outros momentos, que eles pegavam algumas teorias que estavam na moda da Europa, do Arthur de Gobineau, um francês que dizia que existiam três raças puras, branco, negro e amarelo, o branco mais criativo deles, e quando misturado ao negro e ao amarelo ele perdia sua capacidade intelectual. E nós tínhamos também o César Lombroso, que era um legista italiano que entendia que a propensão ao crime estava presente no fenótipo, nas características físicas do indivíduo. O que colocava o negro, por exemplo, como alguém fadado a cometer crimes, para a maioria das pessoas que acreditavam nessas teorias. Né? Pois bem, o, esses pensadores, Nina Rodrigues Oliveira Viana, entendiam que as causas do atraso brasileiro estavam atribuídas às características físicas da população, já que havia uma miscigenação e ela era nociva. O Nina Rodrigues entendia que o sul, predominantemente branco, era mais evoluído que os outros, então era necessário um branqueamento da população. E o Oliveira Viana entendia que o clima levava à indolência, à preguiça, né? Essas características vão ser fortemente refutadas pela geração de 30. Eles entendiam que essa caracterização que se fazia, que levava ao atraso do Brasil, era totalmente errada e merecia ser descartada. E aí o primeiro grande pensador que a gente destaca é o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala. Ele vai falar que uma das coisas mais importantes que ficou do processo colonial brasileiro é justamente a miscigenação, especialmente pelo enriquecimento cultural que traz. Né? O Brasil é um país rico culturalmente pela mistura das diversas etnias que aqui viveram e que trouxeram elementos muito importantes para o convívio na sociedade, né? Uma aceitação maior das diferenças. Entretanto, aqui predominava e predomina, né, a questão da Casa Grande e da Senzala. Ele afirma que a Casa Grande, sempre hierarquicamente falando, teve oportunidades e se impôs politicamente em relação à senzala. As melhores oportunidades, mesmo após a escravidão, ficaram com a Casa Grande, ficaram com a população branca. Isso acabou resultando num mito de democracia racial para manter a população aglutinada em torno de valores, entendendo que o Brasil é um país democrático, que respeitava as diferenças étnicas, etc. e tal. Quando na verdade o Brasil trazia uma hierarquia entre brancos e negros muito rígida, deixando oportunidades melhores para brancos em detrimento dos negros que ficavam na marginalidade. Então o Gilberto Freire, ele defende a miscigenação como um fator importante, mas ele diz que o reconhecimento ao outro enquanto diferente, mas que merece as mesmas oportunidades que você por ser brasileiro, não aconteceu no Brasil, porque há o predomínio da Casa Grande em relação à senzala. Então ele quebra o mito de democracia racial, tá? O Sérgio Buarque de Holanda também vai bater na questão do atraso brasileiro, mas ele vai dizer, olha, o Brasil é atrasado porque existe uma oligarquia rural aqui que quer manter o Brasil atrasado, quer manter o Brasil agroexportador. Assim eles monopolizam a riqueza, né? Eles ganham, mantêm o Brasil, inclusive, uma população predominantemente analfabeta, que não questiona muita coisa.
essa população se submete a práticas como coronelismo, etc. e tal, que dá o básico para aquela população em troca de votos, de manutenção do status quo. E inclusive ele cria o conceito de homem cordial. O homem cordial é aquele que administra bens públicos como se fossem privados. É o cara que sempre vai buscar privilégios para si e para os seus próximos. É cordial, te trata bem, até o momento que você ataca os interesses dele, aí ele vira o bicho, ele é violento, etc e tal. Então, as causas do atraso brasileiro pro Sérgio Buarque de Holanda está justamente nas práticas políticas dessa oligarquia, que além de segregadora, ela mantém o poder na base da mão de ferro. Mesmo que batendo nas suas costas no primeiro momento, te agradando, ela, para manter os privilégios para si e para os seus próximos, ela é violenta quando afrontada, tá? O conceito de homem cordial, a gente tem que pensar que o conceito de homem cordial não é um conceito aplicável nos dias de hoje. Muita gente discute que sim. O Caio Prado Júnior não aparece no capítulo de vocês, e ele escreve um importante livro abordando sobre a questão da colônia de exploração e colônia de povoamento, entendendo que as razões para o atraso brasileiro estavam nas práticas político-econômicas empreendidas pelas antigas metrópoles, né? Quando os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, o inglês leva basicamente o seu estado já formado e vai viver no país, a gente enxerga aí aqui o Brasil sendo usado único e simplesmente para exploração, agroexportador, plantation, né? O Brasil vai ter um estado, na verdade, formado só a partir de 1808 com a vinda da família real. Então a gente não tinha nem a formação de um estado. E quando ele se forma, ele é acrítico, ele é feito para administrar os bens da coroa. Portanto, as formações são muito distintas e as razões para o atraso brasileiro, em grande parte, segundo o Caio Prado Júnior, está na política adotada pela metrópole, no caso aqui Portugal, que transformou o Brasil num grande ponto de exploração, mas não havia nenhuma pretensão de desenvolver o Estado Nacional. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Eu sei que eu tento acertar a câmera, eu erro toda hora, mas uma hora eu acerto esse negócio. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês vão ter a oportunidade de mandar no chat lá perguntas, tá? No Schools. Façam os exercícios do capítulo 2. A gente vai corrigir posteriormente. Eu não sei como que vai fazer, se eu vou dar visto, enfim. A partir de uma foto que vocês me mandam, a gente corrige quando voltar. Mas eu vou conversar com o Limão direitinho pra gente ver a melhor forma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra mim. Se cuidem, beleza? E grande abraço. Vai, Corinthians. Um beijo do gordo. Tchau.